A paz de Cristo possa invadir o seu coração. Queridos, eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Quero ler alguns versos, fazer um breve comentário e já fazer um convite para você que vai ver essa fita, vai ver na sua casa ou aonde você estiver, né? Está escrito assim no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, verso 32 a seguir. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, e possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe ao preço e depositou aos pés dos apóstolos. Amados, eu estou estudando esse texto, o contexto dessa passagem, a respeito da igreja no seu início, a respeito da igreja chamada de a igreja primitiva, a igreja que se iniciou aqui, né, na cidade de Jerusalém, logo após o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né, quando os apóstolos se reuniram, e ali eles começaram a chamada igreja, né, a igreja primitiva, uma igreja recheada da graça abundante de Deus, uma igreja que zelava pela palavra do Eterno. E estudando o texto e os contextos, me veio ao coração falar a respeito da igreja primitiva. A igreja primitiva e a igreja atual. O que fazia a igreja primitiva, de que forma andava a igreja primitiva, o que eles tinham entre si, o texto, né, lido já fala a respeito disso, e a igreja atual. Como anda a igreja atual? O que faz a igreja atual? Como age a igreja atual? Como prega a igreja atual? Então eu quero te convidar, esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer, falando a respeito desse tema. Quero trazer para você o que fazia, como andava, como pregava, quais eram as atitudes, né, dos líderes daquela igreja, como eles agiam entre si, como eles faziam. E a igreja hoje, a nossa igreja, a igreja chamada de igreja odierna, né, a igreja moderna, né? Então, queridos, eu estou estudando esse texto e o contexto, e estou realmente ficando estarrecido com a diferença que eu estou encontrando da igreja inicial, da igreja primitiva, para a igreja atual, para a igreja contemporânea. Mas você vai falar, mas irmão, nós estamos praticamente no século 22, né? Já estamos, olha, a igreja primitiva ficou para trás. Sim, eu concordo plenamente com essa sua colocação, com essa sua posição. Mas como eu também concordo plenamente, não tenho dúvida nenhuma, tenho convicção que o Deus da igreja primitiva, que o Deus lá do Gênesis 1, no princípio, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que deveria operar na igreja moderna. Eu falei uma palavra meio estranha agora, né? Deveria. Por quê? Deus não está operando mais?
Mas isso fica para a próxima aula, para o próximo contexto que eu quero trazer para vocês. E eu vou passar através do YouTube, do meu canal no YouTube, do Facebook, vou passar, né, quando eu vou estar falando o segundo tempo, a segunda aula a respeito da igreja primitiva e a igreja contemporânea, a igreja atual, né? Então eu já quero de antemão fazer esse convite para você, para a gente entender, né, a igreja no seu contexto primitivo e a igreja no seu contexto atual, né? O que nós estamos presenciando e vivendo. Então que Deus abençoe a sua vida e que você possa se interessar por esse tema. Nós vamos aprender muitas coisas aqui. Nós vamos ver que muitas coisas que nós estamos hoje vivenciando não condiz com o texto, com a igreja que o Senhor plantou na terra. Então, que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa ter o seu interesse despertado sobre a igreja, sobre o andamento da igreja, pelo que passou a igreja, né? Logo após a morte de Cristo na cruz do Calvário, aqueles 364 anos de perseguição pelo que a igreja passou, pelo que os crentes, os cristãos daquela época viveram, né? E o que nós estamos vivendo hoje, né? Então eu te espero no próximo vídeo para que você faça parte desse, né? Transmita, reparta, compartilhe, porque tenho certeza que vai ser bênção para a minha e para a sua vida. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus.